Olá, meu nome é Daniel, eu faço parte do Grupo 1 e essa apresentação é referente à disciplina de Fenômenos de Transporte da UTF-PR de Medianeira. O objetivo da nossa apresentação é fazer uma introdução à transferência de calor, apresentar a condução uni- e bidimensional em regime estacionário e a condução transiente. Eu vou fazer a introdução à transferência de calor. Primeiro, eu vou passar a definição. Depois, falar sobre a relação entre transferência de calor e termodinâmica. E, por último, sobre os mecanismos de transferência. O material que eu usei como base para minha apresentação foi o livro Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, do Frank Incrópera, e a apostila Processos de Transferência de Calor, de um professor lá da USP. Por definição, transferência de calor é a energia térmica em trânsito, devido a uma diferença de temperatura no espaço. Ou seja, sempre que existir uma diferença de temperatura em um meio ou entre meios diferentes, haverá transferência de calor. Ela tem o objetivo de quantificar o calor que cruza a superfície de um sistema térmico, chamado superfície de controle. Também tem o objetivo de determinar a distribuição de temperatura em um sistema térmico em relação ao ambiente que o cerca, chamado condição de contorno. Podemos pensar em transferência de calor como sendo uma extensão da termodinâmica, um complemento. Isso pode ser visto através do exemplo abaixo. Se realmente a gente tem um frasco com um certo líquido dentro a temperatura ambiente, ele vai ser posto dentro de uma geladeira com uma temperatura menor que a dele. O frasco colocado dentro da geladeira, ele vai transferir um calor para a geladeira. Sempre a transferência vai ocorrer do de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos entrem em equilíbrio. A temperatura do frasco seja igual à temperatura no interior da geladeira. Se a gente analisar esse problema somente do lado da termodinâmica, a gente encontra somente a quantidade de calor que vai ser necessário para o frasco entrar em equilíbrio com a geladeira. A gente fazia isso lá usando essa equação que relaciona a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Agora, com a transferência de calor, a gente vai se questionar em quanto tempo esse calor é transmitido. Se a gente consegue acelerar o processo ou se a gente deseja atrasar o processo. Isso vai ser relativo de cada problema, de cada situação. Ao relacionar a quantidade de calor com a variação de tempo, a gente encontra o fluxo de calor. O fluxo de calor vai ser a ideia-chave dos problemas de transferência de calor. A transferência de calor pode ocorrer de três formas: por condução, convecção ou por radiação térmica. Por condução, ocorre quando existe um gradiente de temperatura em um meio estacionário, que pode ser sólido ou um fluido. Por convecção, refere-se à transferência de calor que irá ocorrer entre uma superfície e um fluido em movimento, quando estes se encontram em diferentes temperaturas. E por radiação térmica, refere-se a todas as superfícies a temperaturas não nulas que emitem energia na forma de ondas eletromagnéticas na ausência de um meio interposto. No exemplo ao lado, conseguimos ver de forma simples as três formas de transferência de calor. Imagine um jovem no interior de uma sala. Sua temperatura é de 29 graus e do restante da sala 20 graus. Ele faz transferência de calor por condução, pois seus pés estão em contato com o solo. Logo, irá haver uma transferência de calor do rapaz ao solo. Tem ar nessa sala. O ar a gente considera um fluido. Esse fluido vai estar em contato com a pele dele. A pele seria a superfície. Dessa forma, há uma transferência de calor da pele dele para o fluido, em movimento que seria o ar da sala. A temperatura dele é não nula, ele tem 29 graus, logo ele também vai emitir radiação térmica.
ao ambiente. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos para a gente fixar esses conceitos. Na primeira imagem, a gente pode ver isso como uma parede. Do lado de fora, há uma temperatura maior que do lado de dentro. Logo aqui, a gente vai ter uma transferência de calor por condução. Disso aqui, a gente pode perceber que não necessariamente a gente precisa do contato de dois corpos para que haja transferência de calor. Isso pode ocorrer em um mesmo corpo, desde que nele haja uma diferença de temperatura. A transferência de calor por convecção ocorre de uma superfície para um fluido em movimento. Aqui na imagem a gente pode tratar isso como sendo chão, ou até mesmo uma parede. E em fora, um contato com o fluido. A gente pode tratar isso aqui como ar. Como aqui há uma diferença de temperatura, a gente vai ter uma transferência de calor por convecção da superfície para esse fluido em movimento. Por radiação, ocorre sempre que o corpo tiver uma temperatura não nula. Sua principal diferença para os demais é que ele não precisa de um meio condutor para fazer sua transferência de calor. Basta ele ter uma temperatura não nula que ele vai transferir calor para sua vizinhança. Na prática, geralmente não encontramos esses mecanismos de forma isolada. Normalmente, eles atuam de forma simultânea. A gente consegue observar isso no exemplo da parede. Imagine aí na sua casa uma parede. O lado de fora tem uma maior temperatura do que o lado de dentro. Ok? A gente já vai ter ali a primeira forma de transferência por condução na parede. Mas o que está causando essa diferença de temperatura? Fazendo com que o lado de fora tenha uma maior temperatura do que o lado de dentro. Vamos supor que ali esteja batendo sol nessa parede. O sol transfere calor na forma de radiação. Logo, a gente tem mais um mecanismo. Além do sol, que vai estar em contato com essa parede do lado de fora, a gente tem fluido aqui. A gente tem ar, tem vento batendo nessa parede. Logo, a gente tem mais um mecanismo de transferência de calor atuando de forma simultânea no mesmo objeto. Se você necessita de um resultado muito exato, talvez seja relevante você analisar cada uma das situações. A equação que rege a taxa de transferência de calor por condução é conhecida como a lei de Fourier. Ela vai nos dar a taxa de transferência de calor relacionando a condutividade térmica do material, a área perpendicular ao fluxo de calor e o gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura pode sofrer alterações dependendo do formato da superfície em que acontece a transferência de calor. Aqui a gente tem um exemplo bem simples de transferência de calor unidimensional. A gente pode ver que tem um fluxo de calor que vai do maior para o menor, uma região A que é perpendicular ao fluxo de calor, a espessura da parede D e uma diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora. A gente consegue olhar isso na fórmula. Então, o que seria a taxa de transmissão de calor? A constante K do material, a área perpendicular ao fluxo e a variação de temperatura que há entre os dois lados, dividido pela espessura dessa parede. Aqui a gente tem uma tabela que mostra a condutividade térmica de alguns materiais à temperatura ambiente. Olhando para ela, a gente pode ver a importância que tem a escolha do material no desenvolvimento dos projetos. A gente pode entender por que, por exemplo, uma panela é feita de cobre e o seu cabo é revestido, por exemplo, com madeira. A unidade da condutividade térmica pode ser obtida isolando K na equação de Fourier. Isso é feito aqui abaixo e a gente faz uma substituição das unidades no SI nas respectivas variáveis. A gente encontra então que a unidade da condutividade térmica é watts sobre metros vezes Celsius ou watts sobre metros vezes Kelvin. A taxa de transferência por convecção pode ser dividida em três partes: convecção forçada, convecção natural e convecção de ebulição e condensação. Ela é uma convecção forçada quando um agente externo causa o escoamento.
É uma convecção natural quando o escoamento é devido à variação da massa específica e forças de empuxo. E ela é uma convecção de ebulição e condensação quando ocorre uma mudança de fase ali no fluido. Essa é a equação que rege a taxa de transferência por convecção. Ela nos dá o fluxo de calor por convecção relacionando o coeficiente de transferência de calor por convecção com a variação da temperatura da superfície com a do fluido. O coeficiente de transferência de calor por convecção vai depender da geometria da superfície, da natureza do escoamento e das propriedades termodinâmicas e de transporte do fluido. Aqui a gente tem uma tabela que mostra os valores típicos do coeficiente de transferência de calor por convecção. Ele vai sofrer algumas alterações dependendo de como o processo é feito e do tipo de fluido. A lei que rege a transferência de calor por radiação é chamada de Lei de Stefan-Boltzmann. Ela vai nos dar o fluxo de calor líquido entre a superfície e a vizinhança. Ela acontece quando a gente relaciona a emissividade à constante de Stefan-Boltzmann e a diferença da temperatura da superfície à quarta menos a temperatura da vizinhança à quarta. Essa equação vai sofrer algumas alterações quando a radiação passar por matéria escura. Basicamente, essa foi a introdução à transferência de calor. Espero que tenham entendido. Bom dia, me chamo Carlos. E agora a gente vai falar um pouco a respeito da condução de calor unidimensional ou em regime estacionário. O que essas duas palavrinhas aí quer dizer? Unidimensional, como você deve imaginar, é apenas uma dimensão. O negócio vai correr linearmente. E o regime estacionário é que a temperatura ela não vai variar com o tempo. Tipo, imagina que você tem uma casa, do lado de fora é 20 graus e dentro da tua casa vai ser, sei lá, 14 graus. Tipo, meio-dia vai ser essas duas temperaturas e 11 da noite vai ser essas duas temperaturas. A temperatura não vai mudar conforme o tempo vai passando. Então, para começar os estudos, a gente vai falar sobre a parede plana. Que é uma das formas que a gente pode utilizar para ver da condução de calor, é uma das formas básicas. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar com essa fórmula aqui, essa primeira ali de cima em cinza, que é a fórmula da condução de calor. Mas a gente tem que vamos ter que trabalhar nela, a gente vai ter que cortar umas coisinhas, porque a gente, primeiro de tudo, a gente está em apenas uma dimensão. A transferência de calor, ela não vai variar com o tempo, que inclusive já está até mudada ali, em que vai dar igual a zero, certo? Seria ter um D temperatura de T, né? E também a gente não vai ter nada gerando energia térmica dentro do nosso sistema, dentro da nossa parede, digamos. Então a gente vai cortar esse ΔDY, esse ΔDZ, e vai acabar sobrando apenas essa parcela aqui, que é a derivada em relação a x da K vezes a derivada da temperatura em relação a x é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar duas vezes essa fórmula e a gente vai obter, como solução da EDO que vai ser formada, essa última fórmula aqui, T de x é igual a C1x mais C2. Para ter essa solução, a gente vai precisar de conseguir alguns problemas de contorno. Bom, primeiro, a gente vai ter essa linha aqui, ó, na imagem, a gente tem a linha no eixo X. O inicial é o X e o final é X igual a L. E a gente vai ter o quê? Que quando X é igual a X, que é no começo, a gente vai ter TS1, e quando X é igual a L no final, a gente vai ter o TS2. Então,
T de 0, que é o primeiro que eu falei, é igual a TS1, e o T de L é igual a TS2. Substituindo ali tudo bonitinho, fazendo, que eu não vou entrar em méritos de GDO aqui, a gente vai ter que TS1 vai ser igual a C2, e o TS2 vai ser o C1 vezes L mais C2, que é igual a C1 vezes L mais TS1. Substituindo de novo, fazendo um arranjo aritmético ali, a gente vai ter que C1 é TS2 menos TS1 dividido por L. Bom, conseguindo essas três equações, digamos, e substituindo na primeira ali do C1x mais C2, a gente vai fazer substituição e vai chegar nesse daqui, nessa fórmula. Essa vai ser a fórmula da parede. Então, TS2 menos TS1 vezes x dividido por L mais TS1 vai ser igual à nossa temperatura. Repara que agora a gente tem unicamente uma equação normal, não é uma EDO a mais, e é uma equação que depende só de x, só da variação em qual ponto você vai querer calcular a temperatura. E para mostrar melhor isso, a gente vai fazer um exercício aqui. Uma parede plana de 0,15 metros isola uma casa. Sabendo que a temperatura do lado de fora da casa é de 8 graus e do lado interno da casa temos uma temperatura de 20 graus, também sabendo que essa temperatura não varia no tempo, qual é a temperatura da tubulação de água localizada no meio dessa parede? Desconsidere as diferentes condutâncias e resistividades térmicas. Ou seja, imagina que é uma parede de 15 metros e é um cimento mega hiper que tu só faz o buraco onde passa a água e é isso, vai ser essa temperatura ali naquele exterior. A gente não vai entrar em méritos da condutância da água, da coisa, a gente só quer saber a temperatura da tubulação, que para fins didáticos a gente vai dizer que é do mesmo material da parede. Então, para usar a nossa fórmula lá que a gente acabou de conseguir, a gente vai precisar retirar desse enunciado as componentes. O nosso L vai ser o 0,15 metros. O nosso X, já que é na metade que essa tubulação tá, a gente vai pegar esse L e dividir por 2, que vai dar 0,075. A temperatura do lado de fora é o TS1 e a temperatura do lado de dentro da parede é o nosso TS2, respectivamente 8 e 20. Então você faz substituição rápida ali, o nosso T de x, TS2 menos TS1 vezes x sobre L mais TS1, vai ser igual a 20 menos 8 vezes 0,075 dividido por 15 mais 8. Isso daqui pode jogar na calculadora, que vai dar 14 graus. Agora, passando adiante, eu vou comentar sobre a respeito do regime não, da condução bidimensional, que requer um pouco mais de, como posso falar, uma matemática mais avançada. Vai ser eu, o Alisson e o Bruno que vão estar comentando acerca disso, que vai ter uma resolução de EDP e tudo, e a gente também vai usar esse mesmo esquema da parede plana e também das condições de contorno. Então é isso. Muito obrigado. Bom, dando continuidade ao nosso estudo de transferência de calor, a gente agora vai falar da transferência de calor bidimensional, que como o próprio nome já diz, ao invés de ser apenas uma dimensão, como visto anteriormente, agora a gente vai estar trabalhando em duas dimensões, no eixo X e no eixo Y. Então, para começar as coisas, a gente pode observar, primeiro de tudo, a nossa equação de difusão. Então, escrever ela aqui. Nossa equação de difusão. Perdão pelos garranchos, mas é o que tem. Então, qual que é a nossa equação? Ela vai ser essa daqui. K, daí a derivada de segunda ordem da temperatura em X, mais a de segunda ordem em Y, mais a nossa de segunda ordem em Z,
mais a energia que a gente vai ter no sistema vai ser igual a isso daqui vezes a nossa diferença de temperatura no tempo. Tá. Primeiras hipóteses, nossas primeiras condições. Primeiro de tudo, a gente está falando bidimensional. Então, esse carinha aqui, ele já vai virar zero. Nosso regime é o quê? É estacionário, ou seja, não varia com o tempo. Então, esse carinha aqui também vai virar zero, por causa aqui da diferenciação no tempo, né? Então vai ser zero. E também não temos energia sendo gerada dentro do nosso sistema, então isso daqui também vai virar zero. E outra coisa é que esse K aqui, ele vai desaparecer conforme a gente for resolvendo essa equação. Então, a gente tira para fora. Agora a gente vai observar o que? Vamos fazer o nosso gráfico aqui. Deixa eu mudar a cor até. Vou colocar um verdinho. Da nossa temperatura. O nosso eixo X, o nosso eixo Y. Aqui a gente vai ter a temperatura. Então, aqui vai ser T de X, Y. Aqui a gente vai ter a diferença da nossa temperatura em Y. Mesma coisa aqui para X. E aqui a nossa variação de X vai ser L. E a mesma coisa aqui, de 0 até L, né? E a mesma coisa aqui, que vai de 0 até W. Tá. Observando isso e vendo essa equação aqui, depois de cortar tudo, a gente vai perceber umas coisas. O que vai sobrar dessa equação? O que vai sobrar dessa equação vai ser apenas essa componente aqui, ó, igualada a zero. Então vamos reescrever derivada de segunda ordem em relação a x, mais a nossa derivada de temperatura de segunda ordem em relação a y, isso daqui igualado a zero, por causa que não varia no tempo. Certo? Então, logo de cara, a gente vê que a gente não tem uma EDO, a gente tem uma EDP, uma diferencial parcial, né? E isso daí não é nem um pouco fácil de resolver, requer uns artifícios mais elaborados, assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar uma variável auxiliar. A gente vai pegar, transformar a nossa variável t em θ. Esse θ vai ser o quê? O nosso θ vai ser t menos t1 dividido por t2 menos t1. Certo? E para resolver uma EDP, a gente precisa de certas coisas para contornar os problemas, para a gente conseguir encontrar soluções. Então, e é por isso mesmo que a gente usa essa variável, porque a gente observa aqui que se a gente... Tá, esse daqui vai ser T1, aqui também vai ser T1, aqui T1 também, e esse aqui vamos chamar de T2. Quando a gente substitui T por T1, isso daqui vai dar zero, porque T1 menos T1 zero, zero dividido qualquer coisa vai dar zero. E quando a gente substitui o nosso T por T2, vai dar T2 menos T1 dividido por T2 menos T1, que dá 1. Correto? Então, matematicamente falando agora, para deixar um termo mais bonitinho, deixa eu puxar até uma setinha. Isso vai ter 4 soluções. Que a gente, para uma EDP, a gente precisa de 4 soluções. A primeira, θ de 0, y, vai ser igual a 0. Segunda, θ de L, y, vai ser igual a 0. O L quer dizer que a gente está aqui, ou seja, nesse ponto aqui, subindo para qualquer valor de y, vai dar 0, por causa do que a gente comentou anteriormente. Continuando. A nossa terceira vai ser θ de x0, vai ser igual a 0, por causa x0
aqui, subindo aqui vai ter T1, então continua 0. E a nossa quarta, θ de x w vai ser igual a 1, porque w está aqui, pá, x0, qualquer valor de x, a gente sempre vai estar nessa região de T2 que dá 1, certo? Tá, a gente definiu nossa variável, a gente definiu nossos contornos desse problema, né? Então, o que a gente faz agora? A gente vai pegar e transformar essa equação diferencial aqui, a gente vai transformar tudo em termos de θ. Então, a gente vai ter d ao quadrado de θ, del x ao quadrado mais d ao quadrado de θ dividido por del y ao quadrado igual a 0. É a mesma equação, só colocamos em termos de θ. Daí, para solucionar uma EDP, a gente vai utilizar o método da separação. O que isso é? A gente vai deixar uma variável para cada lado. Deixar tudo separadinho, bonitinho, que daí a gente vai poder transformar isso em uma EDO normal e daí fica muito mais fácil para resolver. A gente vai ter umas soluções meio que pré-estabelecidas. Então tá. E tem outra coisa também que diz nos termos de separação, que é o seguinte. Uma função θ de xy, ela pode ser definida como produto de duas funções de x, uma de x e uma de y. Então a gente vai ter que o nosso θ de xy vai ser igual a f de x vezes uma g de y. E para poder efetuar essa separação, a gente vai derivar duas vezes cada termo, a nossa f e a nossa g. Então, a partir daí, a gente vai ter o seguinte. Nossa derivada, isso daqui vai ser igual a g de y vezes nossa derivada de segunda ordem de f de x dividido por del x ao quadrado. Só para caso vocês tenham se perdido, isso daqui pode ser representado da seguinte forma. Nosso θ de xy vai ser igual a f de x vezes o nosso g de y. Daí a gente vai... Aqui a gente derivou duas vezes, correto? Em relação a x. E agora vamos derivar duas vezes em relação a y. Que vai dar f de x vezes d ao quadrado g de y dividido por dy ao quadrado. Correto? Tá. Daí a gente vai perceber o seguinte. Se isso daqui é igual a isso, e isso daqui é igual a esse termo aqui, a gente pode substituir na nossa equação lá em cima. A gente vai efetuar essa substituição agora e vamos ir trabalhando em cima desse problema. Então, a gente vai ter o seguinte. G, começar a chamar aqui só de G para ficar mais fácil a escrita. Nosso G d ao quadrado de f dividido por del x ao quadrado mais nosso f d ao quadrado de g dividido por del y ao quadrado igual a 0. Mas só que, lembra que a gente queria deixar isso tudo separadinho, bonitinho, para poder, uma variável de cada lado, para poder fazer a gente conseguir chegar na nossa solução? Então, isso daqui não está muito bem separado, porque nossa g é de y, e aqui tem o x, e a nossa f é de x, e aqui tem o y. Então, a gente vai prosseguir e continuar separando isso daqui. A gente vai chegar... A gente só jogou esse daqui pra cá, esse termo aqui a gente jogou pra cá, né? Correto? E vamos continuar separando aqui, que vai nos dar... A gente vai catar esse f e jogar aqui pra baixo, e esse g vamos jogar aqui pra baixo. Então, menos 1 sobre f, del quadrado de f, dividido por del x ao quadrado,
é igual a 1 sobre g del quadrado de g del y ao quadrado. Agora sim a gente tem uma coisa, como posso falar, separada. O nosso f de x está junto com x, não tem nada de y, o nosso g de y tá com o nosso y aqui, tudo bonitinho separado. Então, a gente pode dar continuidade. E o que temos que fazer? Bom, a gente vai ter que isso daqui é igual a isso. Esse termo aqui vai ser igual a esse termo. E isso daí só é satisfeito se os dois forem iguais a uma constante. Então isso daqui só vai ser satisfeito se for igual a uma constante ao quadrado. Já vou entrar em detalhes por que é esse quadrado. Aí a mesma coisa para o outro lado, correto? Então por que a gente coloca esse ao quadrado? Bom, a gente precisa de um resultado que seja diferente de zero e também não pode ser negativo, para a gente ter uns valores físicos palpáveis, reais. É tipo calcular um volume e o volume dá negativo. Não existe, não vai ser um buraco, não existe isso. Então a gente coloca esse ao quadrado por causa disso, que é uma sacada bem boa. Os caras tiveram essa sacada e isso, como a gente vai ver, resolve o problema. Então, a partir daqui, a gente consegue ver que isso daqui se tornou uma EDO normal, essas duas equações. Se tornou uma EDO tranquila, que a gente tem uma solução meio que pré-estabelecida. Então vamos chamar isso daqui de equação 1 e esse daqui de equação 2. A gente vai igualar aqui a zero para ficar mais tranquilo, né? Para ficar mais a cara das nossas EDO. Então, para 1, a gente vai ter d ao quadrado gf dividido por d ao x ao quadrado. Isso daqui igual a zero. E para nossa 2, mesma coisa. Certo? Então, olhando isso, a gente já sabe as soluções. É meio que estabelecida. A solução disso daqui vai ser que f é igual a C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x. E a nossa g, ela vai ser igual a C3 Euler de menos lambda y mais C4 Euler de lambda y. Isso daí é tabelado, digamos. Então, chegamos nisso. A partir daí, a gente pode obter a nossa resolução do θ lá que a gente criou antes. Porque lembra aqui, ó, cadê? O nosso θ não é igual a f de x vezes g de y. Então, a gente vai basicamente só multiplicar a nossa solução f de x pela nossa solução g de x. Então, nosso θ de x e y vai ser igual ao nosso C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x. Tudo isso daqui multiplicado pela nossa solução de g, que é C3 Euler de menos lambda mais C4 de Euler menos lambda y, né? Euler de lambda y. Fechou os parênteses aqui. Daí, tá, mas Carlos, tem um C1, um C2, um C3 e até um C4 aí, não tá resolvido isso exatamente. Por isso que aqui em cima a gente pegou esses contornos da solução. Que a partir disso daqui a gente vai poder começar a substituir o C1, o C2, o C3 e o C4. A única questão é que no C4 ele vai ser um pouquinho mais difícil, vai ter que usar a série de Fourier, e quem já usou
estudou sabe que não é tão simples assim. Então, a solução a partir disso, o Alisson e o Bruno vão comentar sobre, e é isso. Bom, dando continuidade ao que foi estudado anteriormente, temos que a equação da distribuição de temperatura é dada assim. E também temos as condições de contorno dessa equação. Bom, agora vamos descobrir as incógnitas C1, C2, C3 e também a incógnita C4. Utilizando a primeira condição de contorno, que é θ variando x de 0 e y igual a 0, temos que essa parte da equação ou essa parte da equação vai ter que zerar para satisfazer a equação. E como sabemos que essa parte não é possível zerar por conta da regra matemática, temos que C1 cosseno de lambda 0 mais C2 seno de lambda 0 tem que ser igual a 0. Substituindo os cossenos, temos que C1 vai ser igual a 0. Bom, como descobrir uma constante C1, agora a gente pode usar a terceira condição de contorno para o cálculo de outra incógnita. Como já sabemos que C1 é igual a 0, podemos eliminar essa parte da equação, e como sabemos que todo número elevado a 0 é 1, temos que os erros são 1. Simplificando a equação, temos que C2 seno de lambda x multiplicado por C3 mais C4 é igual a 0. Convenhamos que C3 mais C4 é igual a 0, temos que C3 é igual a menos C4 de acordo com essa equação. Bom, como sabemos que C1 é igual a 0 e C3 é igual a menos C4 de acordo com as equações anteriores descobertas com a condição de contorno, agora utilizando a segunda condição de contorno, temos que C1 cosseno de lambda L mais C2 seno de lambda L multiplicado por C3 Euler elevado a menos lambda Y mais C4 vezes Euler elevado a lambda Y é igual a 0, podemos substituir as incógnitas já encontradas, que são C1 igual a 0 e C3 igual a menos C4. Aqui vamos colocar o C4 em evidência. Vamos ter C2 vezes C4 vezes o seno de lambda L multiplicando os devidos valores de Euler, igual a 0. Como definimos que seno de lambda L vai ser 0, e como sabemos que o lambda é a mesma coisa que n vezes π sobre L, quando colocamos o lambda no lugar do seno, temos seno de n vezes π sobre L multiplicando por L. Se substituirmos o L, temos seno de π igual a 0. Para qualquer valor de n, o seno de π vai ser 0, porque seno de 1π é 0, seno de 2π é 0 e assim por diante. Então aqui já encontramos mais uma incógnita, que é o lambda. Bom, como temos as constantes descobertas C1, C3 igual a menos C4 e o lambda, podemos ver que, utilizando a equação anterior, temos as incógnitas C2 e C4 se multiplicando. Podemos chamar ela com outro nome. No caso, eu denominei de Cx. E como temos essa parte aqui, o Euler elevado a menos lambda y mais o Euler elevado a lambda y, lá no cálculo estudamos que essa parte podemos fazer uma transformação para 2 senos hiperbólicos de lambda y. Como esse 2 é uma constante, podemos juntar com essas duas constantes. Eu chamei de Cn, a constante que multiplica duas vezes a constante Cx. Com isso, podemos chegar nessa incógnita. Cn vezes seno de lambda L vezes seno hiperbólico de lambda L igual a 1, de acordo com a condição de contorno número 4. Agora o Alisson vai continuar para a descoberta da constante Cn. Olá, me chamo Alisson Moeller, vou continuar a parte do Bruno no tema de transferência de calor bidimensional. Conforme o Bruno tinha dito, a gente teve o C1 igual a 0, C3 igual a menos C4 e o lambda igual a nπ sobre L. A gente tendo essa equação, a gente vai pegar o C2 e o C4 e vai juntar ele num novo termo, que é o Cn. Então, a gente vai ficar a equação θ igual a Cn, seno de nπx sobre L, seno hiperbólico de nπy sobre L. Beleza, então a gente tem que o θ ele vai ser igual a 1. Então a função vai ficar 1 igual a Cn, seno de nπx sobre L, vezes seno hiperbólico de nπw sobre L.
Então a gente vai ter a somatória de Cn, seno de πx sobre L, vezes seno hiperbólico de nπy sobre L. Só que nessa somatória seria muito difícil de achar o Cn. Então, Fourier, ele fez um jeito mais fácil para achar esse Cn. Então, ele fez uma função uma série de funções periódicas. Beleza. A gente tem que essa série de funções periódicas, que o fx, que é o lambda lá, vai ser igual a 1, igual a somatória de an, gn vezes x. Esse an vai ser o nosso Cn. Transformando essa função nas integrais aqui, a gente tem a integral de L, de 0 até L de fx vezes gn de x dx, igual a integral de 0 a L de gn de x, somatória de an x dx. Só que a gente tem uma propriedade que é gn de x vezes gm de x vai ser igual a zero. Então a gente vai cancelar esses termos aqui, então vai ficar assim: integral de 0 a L de fx gn de x é igual a n integral de 0 a L de g ao quadrado de nx. Vai ficar daí, o an vai ficar igual a integral de f de 0 a L de fx gnx dx sobre a integral de 0 a L de g ao quadrado de n de x dx. Para não ficar muito comprido, a gente vai pegar as integrais e já vai colocar resolvido aqui, tá? Então a gente tem que o an vai ser igual a Cn. Cn é o an, né, na verdade. Beleza. Aí resolvendo a primeira integral de 0 a L de 1 vezes seno de nx dx vai ficar, o resultado dela vai ser menos L sobre n de π vezes cosseno de nt menos 1. E a integral de 0 a L de seno ao quadrado vezes nπx sobre L dx é igual a L sobre 2. Agora, a gente vai ter que o Cn é igual a menos L sobre nπ vezes cosseno de nπ menos 1 sobre L sobre 2. Aí a gente vai cortar os L's aqui. Igual a menos 2n de π sobre cosseno de nπ menos 1. A gente vai ter, então, Cn igual a 2 sobre nπ vezes 1 menos cosseno de nπ. A gente tem que o cosseno de nπ, ele pode ser descrito como como menos 1 elevado a n, ou também menos 1 elevado a n mais 1. Então vai ficar o Cn igual a 2π, 2 sobre π, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Então, tendo isso, a gente vai ter a forma geral da solução que descreve a distribuição de calor em uma parede dimensional. Esse é o cálculo que se utiliza para descrever a distribuição do calor em uma parede dimensional. Seguindo com o conteúdo, agora vamos falar sobre condução de calor transiente. Bom, a sua temperatura varia em função de tempo, ou seja, em um certo espaço teremos um certo tempo e uma certa temperatura. Bom, para isso devemos relembrar da equação de Fourier.
onde temos a segunda derivada da temperatura sobre as coordenadas x, y e z, mais a geração de calor mais transiente. Bom, temos que K seria condutividade térmica, que é uma constante, a função difusividade térmica, P a densidade e Cp calor específico. Bom, o método de balanço de energia para um elemento M, o balanço de energia fica calor conduzido para o elemento em toda a superfície, onde temos calor transferido para o volume do elemento por todas as suas superfícies durante um intervalo de tempo, mais calor gerado no volume do elemento durante um intervalo de tempo é igual a mudança no conteúdo de energia do volume do elemento durante um intervalo de tempo. A energia do elemento pode ser calculada pela seguinte função. A energia está variando no seu elemento, onde temos a massa vezes o seu calor específico vezes a somatória de temperatura. Continuando ainda falando de regime transiente, vamos falar sobre o método do balanço de energia. Para um elemento M, o balanço de energia fica calor conduzido para o elemento em todas as superfícies, onde temos a seguinte fórmula. Somatório de todos os lados, Q mais E é igual a ρ vezes o volume vezes o calor específico, onde iremos ter uma temperatura em um certo tempo inicial e um certo tempo final, e isso dividido pelo ΔT. Bom, o método explícito, a implementação dele é mais fácil, é onde temos a somatória de todos os lados, Q mais E, onde podemos observar que aqui eles não está somando mais um intervalo de tempo, que seria esse I, que vai ser igual a ρ vezes o volume vezes o elemento, vezes o volume do elemento, vezes o seu calor específico. Como podemos ver, aqui é igual à fórmula anterior. Impõe limite para o intervalo de tempo para evitar instabilidade. Agora o método implícito, temos a somatória de todos os lados, temos o Q, só que agora a modificação temos que somar mais um, que seria esse intervalo, que vai ser igual a ρ vezes o volume do elemento vezes seu calor específico, onde deveremos somar, aqui ainda não mudou nada, essa parte não mudou nada. Temperatura nodais devem ser resolvidas simultaneamente para cada instante. Não impõe limite para ΔT, para evitar instabilidade. Importante, estabilidade não quer dizer precisão. Melhor precisão para ΔT, similar ao explícito. Ainda falando em método explícito, temos temperatura nordal M em I mais 1 definida explicitamente, em termos da temperatura em I, onde temos uma equação e apenas uma incógnita. Isolando essa incógnita, que seria a temperatura em intervalo de tempo, M, teremos ΔT sobre ρ sobre o volume do elemento vezes o calor específico, onde teremos a somatória de todos os lados, QI mais EI mais TIM. Não é incondicional estável. ΔT deve ser suficientemente pequeno para se aproximar da solução real. Ainda no método explícito, ele tem um critério de estabilidade, definido matematicamente ou pela segunda lei da termodinâmica. Satisfeitos se todos os coeficientes de Tm nas expressões de Tmi mais 1 forem maior ou igual a zero, o coeficiente vai ser maior ou igual a zero. Bom, seguindo para o método implícito, combinação de mais de uma temperatura nodal em I mais 1 em uma única equação. Uma equação, uma incógnita. É necessário resolver o sistema completo, ou seja, devemos isolar todos eles que precisam de uma temperatura em um tempo futuro, como mostra a função aqui embaixo. Com a formulação de todos nós completa, método explícito ou implícito, progride-se no tempo com passo ΔT. Escolher passo no tempo ΔT. Para cada instante de tempo, calcular todas as TMI mais 1, a partir das TMI, conhecidas inicialmente como temperatura conhecida em T igual a zero.
Vou falar sobre o sólido semi-infinito. O que é um sólido semi-infinito? Vamos imaginar a seguinte situação, que estamos andando pela praia, descalços, em contato com a areia quente. Depois de um determinado momento, começamos a sentir dor na sola do nosso pé. Isso acontece porque o calor que estamos passando, que está sendo passado para a gente, da areia e para o nosso pé, não está sendo distribuído para o resto do corpo. Então a gente não vai sentir esse calor na nossa cabeça ou na palma da mão, por exemplo. Nesse caso, o nosso pé é um sólido semi-infinito, porque só é importante a área que o pé está em contato com a areia quente. Num sólido semi-infinito, a gente precisa saber o que acontece na superfície e qual é a temperatura dos corpos antes do contato. No caso do pé na areia, a gente poderia saber a temperatura da areia e a temperatura inicial do pé, para calcular o tempo necessário até sentir dor. Existem 3 condições na superfície. O primeiro caso é a temperatura constante na superfície. Quando a gente já sabe a temperatura da superfície, a condição do contorno é que a temperatura é igual à temperatura da superfície. A fórmula nesse caso é que a temperatura menos a temperatura da superfície sobre a temperatura inicial, que no caso que eu falei, pode ser a temperatura do nosso pé, menos a temperatura da superfície, é igual à função erro de Gauss, o ERF, multiplicado pelo x sobre 2 vezes o alfa vezes o t. O alfa, nesse caso, é a difusidade térmica. A função erro de Gauss ela é tabelada. Aqui está a tabela da função erro de Gauss. Para a gente conseguir calcular, entre aspas, o erro de Gauss, a gente precisa calcular o argumento da função e procurar na coluna o valor que se aproxima e verificar o seu correspondente. A fórmula do fluxo de calor é que o fluxo de calor é igual ao K vezes a temperatura da superfície menos a temperatura inicial, sobre a raiz de π vezes alfa vezes o t. O alfa já apareceu lá em cima na equação anterior. Agora, o K ela é a condutividade térmica. O segundo caso é o fluxo de calor constante. Nesse caso, a gente já possui o valor do fluxo de energia que é aplicado à superfície. Então, a gente já sabe que o fluxo de energia da superfície é igual ao fluxo de energia de uma constante, onde a fórmula da solução para a distribuição de temperatura é dada por a temperatura, que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial, que é igual a 2 vezes o fluxo de energia sobre o K, multiplicado pela raiz de alfa vezes o t, que é o tempo, sobre π, multiplicado pela função de menos x ao quadrado sobre 4 vezes alfa vezes o tempo, menos o fluxo de calor vezes o x sobre o K, vezes a função Fc de x sobre 2 vezes a raiz de alfa vezes o t. O que é o Fc? A gente viu lá em cima a função erro de Gauss. O Fc, né, é nada mais do que o valor do erro de Gauss diminuindo o 1. Assim você descobre o valor de Fc. O caso 3 é a convecção na superfície. O que é a convecção na superfície? Quando a superfície está exposta a um fluido numa dada temperatura, a condição de contorno, que é a taxa de condução do sólido, é igual à taxa de convecção. Isso é que quando o x for o x no ponto zero, vai ter uma troca de calor por convecção. A fórmula da solução é essa aqui. A maioria dos termos a gente já viu anteriormente, mudando só duas coisas. Esse T ao infinito, que é a temperatura de escoamento livre, e o H, que o H é o coeficiente convertido. Existe a possibilidade ainda de se utilizar gráficos ao invés de tabela, precisando calcular as duas coordenadas x e y e ver qual curva do ponto mais próximo ao calcular uma das coordenadas, e identificar a curva para determinar qual a outra coordenada. A gente precisa, para fazer o cálculo por gráfico, uma razão. A razão é o H, que é o coeficiente convertido, vezes a raiz de alfa vezes o t, o tempo, sobre o K. Contato entre dois sólidos semi-infinitos.
Nesse caso, será atingida instantaneamente a igualdade da temperatura na superfície de contato, como mostra abaixo. Eu tenho aqui dois sólidos semi-infinitos, um sólido A e um sólido B. Eles estão se encostando nessa região aqui, onde a gente possui duas temperaturas. A temperatura TAI, que é a temperatura do sólido A, e a temperatura do sólido B, TBI. Para a gente fazer o cálculo, existem duas formas. Se os dois corpos possuírem o mesmo material, a temperatura da superfície será a média aritmética das temperaturas. Já, se forem de materiais diferentes, a temperatura da superfície é calculada a partir do fluxo de calor. Quando é do mesmo material, é só você fazer o cálculo da temperatura do A, temperatura do B, somar e dividir por 2. Se forem materiais diferentes, a gente tem que colocar ambos em igualdade. Partindo assim, calculando o fluxo de calor do A e o fluxo de calor do B.